Deus, Pai do Senhor. Amém. Nós estamos nessa manhã para continuar falando da palavra do Senhor Jesus. A gente não pode ficar ligando para a quantidade, né, irmãos? Isso é cumprimento da palavra. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, tem muita gente que o amor já esfriou há muito tempo. O amor, a fé acabou. Mas o importante é que a nossa fé não pode acabar. Nós não podemos ficar preocupados se a fé do irmão acabou, se o amor do irmão não acabou. Porque se a gente muitas vezes ficar preocupado, às vezes a nossa vai acabar e a gente não percebe. Então a gente primeiro tem que olhar para a nossa fé em Cristo Jesus e o nosso amor por Ele. Então nós venhamos confiar em Jesus. Amém? Vamos lá. Lição de número 10. O desafio da janela 1040. O desafio da janela 1040. Muito forte isso. Irmão, essa aula aqui, ela vale ouro. E muita gente perdeu o ouro nessa manhã. Essa lição é preciosíssima. Mas está tudo conforme a vontade de Deus. Vamos lá. Lição 10, 3 de dezembro de 2023. Estamos chegando ao derradeiro do nosso ano. 2024 está chegando. Uma nova vida, uma nova história, né? Para nós contarmos, para nós vivermos para a glória de Deus. O desafio da janela 10/40. O desafio da janela 10/40. Irmã Fada Maria Lúcia, como diz a Débora, o que é a janela 1040? Rápidas palavras com objetividade. Não, janela 1040. Fale, seja breve em rápidas palavras, o que é janela 1040? Não, o que é com as suas palavras? O que a senhora acha que é? Se não souber, fala, não sei. Porque a pessoa ouvindo fala, não sei. Aí aprende. E muito ela bem. quer falar uma coisa que não sabe. Ela quer falar, eu sei, Obrigado, mas não sabe. Aí acaba sendo pior. Justamente. Acaba errando mais. Nosso irmão Carlos Correia. Não sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Dani, senta aqui para esse lado, por favor. Tem pouca gente mesmo para ficar melhor. Vamos lá, então. Texto áureo. Eu quero fazer nessa manhã um pouco diferente. Romanos 15, por favor. Romanos, capítulo 15, versículo 17. Romanos 15, 17. Está no 20, mas não vamos ler a partir do 17. Vamos lá. Romanos 15, 17. Romanos, capítulo 15, versículo 17. Romanos 15, 17. 15 e 17. Acompanhe com os olhos. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira, versículo 20, que é o textuário, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Texto áureo, acompanhe comigo aqui, por favor. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ah, meu Deus, isso é muito poderoso. Vamos lá.
Isso aqui é só para guisa de introdução. As 3 percepções de um missionário. Isso aqui dá um tema pro de missões. Eu vou mastigar para vocês aqui, me entregar mastigado só para não pôr de pregar. As 3 percepções de um... Isso aqui você pode procurar na internet. Isso aqui foi Deus que me deu. A senhora tira a foto daqui a pouco que eu vou mastigar, eu vou aqui exaurir do texto, mastigar, esmiuçar. Aí a senhora vai tirar a foto e manda para os retardatários que não vieram. Ou que vão chegar só depois, não vão pegar essa... Não, daqui a pouco. É porque a senhora vai eu vou mostrar aqui. Ele vai remoer com a senhora engolir. Eu vou mostrar. Igual boi. Boi mastiga pra depois... Igual a mãe passarinho que mastiga e dá na boca do filho. Vamos lá. Não tem na internet isso aqui, viu? Isso aqui foi Deus que me deu. As 3 percepções de um missionário. A primeira percepção, anote aí. A primeira percepção. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. A primeira percepção. A primeira percepção de um missionário. Ah, e no evangelho aqui, você coloca aqui em cima, ó. Do evangelho aqui, ó. No evangelho você coloca assim, boas novas. Porque o evangelho que Cristo nos dá é uma novidade de vida. A Bíblia diz que Jesus, ele pregava, estava pregando no Sermão do Monte. E no final do capítulo 7 diz, e a multidão ficava admirada, porque ele não pregava como os escribas. Porque o evangelho é boas novas, irmãos. Aí vinham os escribas, os fariseus, todo dia, feijão com arroz. Aí chega Jesus e traz um estrogonofe. Ah, não. Chega Jesus e traz uma lasanha. Porque o evangelho é coisa nova, é novidade. Vamos lá! Colocar roupa nova no velho. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho. A primeira percepção do missionário é: esforço. Esforço. A primeira percepção de um missionário é o esforço. Alguém abre a Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios 15, 58. A primeira percepção de um missionário é o esforço. Ou seja, o missionário, ele tem que entender que tem que se esforçar. A pessoa na obra do Senhor tem que entender que tem que se esforçar. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, se a pessoa não se esforçar para fazer a obra de Deus, nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque sempre vai ter dificuldade. Sempre vai ter empecilho. Quando você fala, eu vou fazer a obra do Senhor, prepara para o levante. Prepara para as pedradas. Porque nada para Deus é fácil. Porque Deus, na dificuldade, ele separa o homem dos meninos. Meu Deus. Porque tem gente que fala, eu vou fazer a obra. Aí Deus, é mesmo? Então eu vou mandar prova para ver se tu vai resistir mesmo. Porque a pessoa não quer resistir à dificuldade, como é que vai continuar perseverando? Como é que vai anunciar o evangelho? Vamos lá, quem achou pode ler, por favor. 15:58, 1 Coríntios. Portanto, irmãos meus e amados meus, os queridos amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, não é vão. Ou seja, em outras traduções, sede firmes e constantes e superabundantes, porque sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ou seja, na obra do Senhor tem que ter o esforço. E o esforço é através também da firmeza. Se a pessoa não tiver firme, irmão, a pessoa não consegue. A pessoa não se esforça. Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Ou seja, a pessoa tem que se esforçar. O missionário, ele tem que entender
Não vou só o missionário, é porque a gente está no tema daqui da lição que é sobre o missionário. Mas não só o missionário, o cristão. Ele tem que entender que para fazer a obra do Senhor, ele tem que se esforçar. Por anunciar a palavra do Senhor, tem que se esforçar. Sabe por quê? Porque vai vir tribulação, vai vir dificuldade, vai vir prova. E a pessoa como é que vai estar? Quinta-feira, eu, pastor Daniel, a gente foi na igreja da ADL, fui pregar. Irmão, o culto tranquilo, todo mundo pregando, dando a saudação, louvando. Quando chegou na minha vez de pregar, o miserável na frente da igreja, do outro lado, ligou um som automotivo. O som da igreja não era alto. Aí o camarada ligou. Eu falei, pastor, isso aqui sempre acontece? Ele falou, não é com frequência não. É porque quando você vai fazer a obra do Senhor, é levante, irmão. É dificuldade mesmo. É perseguição, é tribulação mesmo. Aí a pessoa não estiver firme, você acha que a pessoa vai resistir? Aí tem muitos atribulados que falam, eu não vou mais congregar, porque eu vou pregar igreja em igreja, eu vou fazer a obra do Senhor. Aí vem a primeira tribulação, o diabo dá uma rasteira nele, dá uma rasteira nela. Sabe por quê? Porque não está firme, não está alimentado espiritualmente. E quem não está alimentado espiritualmente, não está forte também espiritualmente. Vamos lá. Esse é a primeira percepção do missionário. A segunda percepção. Não onde Cristo houvera sido nomeado. A segunda percepção. Não onde Cristo houvera sido nomeado. Deixa-me ver, vou colocar aqui. A segunda percepção é o. Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. A segunda percepção de missionário é o discernimento. Filipenses 1, 15 a 8. Filipenses 1, 15 a 8. Abra aí alguém, por favor. Não onde Cristo houvera sido nomeado. A primeira percepção do missionário é o esforço. A segunda percepção do missionário é discernimento. Discernimento. Não onde Cristo houvera sido nomeado. Não onde Cristo houvera sido nomeado. Pode ler, Filipenses 1, 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e confia, mas outros por medo. Uns por amor, sabendo que fui imposto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo com convicção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Glória a Deus. Amém. Paulo estava dizendo para a igreja de Filipos que tinha algumas pessoas que estavam anunciando o evangelho de verdade e outros com falsidade. Então, Paulo ele continua dizendo que ele tem ciência do que uns estavam pregando com verdade, outros com falsidade. Mas ele também teve o discernimento de entender de se que as pessoas estivessem pregando com verdade ou com falsidade, mas o evangelho estava sendo pregado. O missionário, ele tem que ter o discernimento que Cristo tem que ser pregado. Cristo tem que ser anunciado. Paulo tinha esse discernimento, irmão. Que Cristo ele tinha que ser anunciado. E se você não tiver o discernimento cristão, se você, como cristão, não tiver o discernimento que Cristo tem que ser anunciado, você não vai anunciar. Você tem que ter o discernimento se Cristo foi anunciado ou não. Se aquela pessoa já conhece a Cristo ou não. A pessoa tem que ter o discernimento. E Paulo teve esse discernimento falando para a igreja de Filipe.
falando que alguns estavam com falsidade e outros estavam com verdade. Mas o que importava, não importava, porque o nome de Cristo, ele estava sendo anunciado. E o missionário tem que ter essa segunda percepção também, o discernimento. E, irmão, se a pessoa não tiver o discernimento, a pessoa, ela quebra a cara. Porque por onde você andar, você tem que ter o discernimento. Porque o discernimento, ele vem do Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiando o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve falar, o que você não deve falar. Só que tem pessoa que não tem esse discernimento, não. Começa a falar, aí o evangelho não é anunciado. Tem que ter o discernimento. O missionário, vamos só abrir um parênteses disso aqui. O missionário tem que ter o discernimento. O pregador tem que ter o discernimento. O que ele pode falar para a igreja e o que não pode. Qual é o público dele? Não, a gente foi numa igreja aí, é o pastor Daniel. O camarada, irmão, a igreja é simples, humilde, com os irmãos humildes. E ele querendo ensinar coisas difíceis. Eu entendi, o pastor Daniel entendeu. Mas e os irmãos? A verdade das palavras que ele falava era hebraico. Era hebraico, irmão. E quem não é estudado, como é que vai entender? O Paulo, ele foi exímio missionário, porque quando era para usar teologia, quando era para falar difícil, ele falava para os autores. Mas quando era para ser simples, ele também falava para a igreja. Para os irmãos que não tinham tanto conhecimento. Então o missionário ele tem que ter esse discernimento. Qual o discernimento? Que Cristo tem que ser anunciado. Como é que deve ser anunciado? E qual é o público que está sendo anunciado? Eu conheço, irmão. Eu tenho a percepção quando eu vou pregar a palavra. Se o que eu vou falar, as pessoas vão entender ou não vão entender. A pessoa, o missionário, o pregador tem que ter o discernimento. Aí eu vou começar a falar, vomitar teologia, vomitar hebraico, aramaico, grego. E Cristo na vida das pessoas. E Cristo vai ser anunciado. As pessoas vão sair edificadas. Então, Paulo, ele tinha esse discernimento. E nós, como cristãos, temos que ter esse discernimento. Vamos lá. A terceira percepção. A terceira percepção. Isso aqui é só uma... Como é que fala? Um prato de entrada. É igual acontece nos aniversários, que antes do... Como é que fala? Antes do prato principal, aí traz uma coxinha, traz um salgado, traz um suco. Aí depois que vem algo para encher mais a barriga. Vamos lá. A terceira percepção. A terceira percepção é o conhecimento. Alguém abre aí. 1 Coríntios 3, 6. 6 e o 7. A terceira percepção, conhecimento, para não edificar sobre fundamento alheio. Para não edificar sobre fundamento alheio. Para não edificar sobre fundamento alheio. A terceira percepção do missionário, conhecimento. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Pode ler, quem achou? 1 Coríntios 3, 6 e 7. Glória a Deus. Ou seja, o missionário ele tem que ter o conhecimento. Qual é o fundamento? Porque uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí Paulo começa a doutrinar. Ninguém é de ninguém. Todo mundo é de Deus. Não tem um preferido. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, o missionário tem que ter o conhecimento para que ele não venha edificar sobre fundamento alheio. Como assim, irmão, edificar sobre fundamento alheio? Eu vou dar um exemplo simples. O pastor Daniel, na sexta-feira, nas duas que eu vim aqui, porque na outra eu não estava presente. Ele estava ensinando sobre a Arca da Aliança, a plano de Deus. Beleza.
Aí ele ensinou. Aí eu venho aqui e falo tudo ao contrário do que ele ensinou. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, irmã Mariluz? Eu tô lhe interrogando, eu não tô querendo a resposta, porque a senhora me pergunta. Eu tô te interrogando. Hein? Ah, tá vendo? Tá vendo que a senhora sabe? O que eu tô fazendo? Quando o pastor Daniel vem aqui, tá ensinando sobre a Arca da Aliança. Eu venho aqui no domingo e falo tudo ao contrário. O que eu tô fazendo? Isso é edificar sobre o fundamento ali. Sabe onde eu mais vejo isso? Nas vigílias. Um irmão prega aqui, o irmão traz uma saudação, aí vem o outro logo após, em seguida, fala tudo ao contrário do que o irmão falou. Querendo, isso a gente dá a linguagem assim, dos pregadores, é a trocação de espada. Um fala, aí o outro fala a mesma coisa, só que é o contrário, querendo desfazer, mostrar. Isso você está edificando sobre o fundamento ali. Outro exemplo, a gente ensina aqui, o pastor Daniel ensina sobre a primícia. Aí vem um pregador de fora e fala, irmão, primícia aí não tem, isso aí é coisa de heresia, isso é da lei, isso aí. Isso, justamente. O que está fazendo? Edificando sobre outro fundamento alheio. Então, o missionário, o pregador, o cristão, tem que ter o conhecimento para não edificar sobre o fundamento alheio. Aí eu vou numa igreja, eu sei a cultura da igreja, eu prego tudo ao contrário, chego lá e querendo mudar, sendo que eu sou convidado para pregar a palavra do Senhor, chegou lá querendo mudar? Não pode, irmão. Se ensinou, se a igreja tem um dogma, se a igreja tem um estilo já próprio, o que eu vou querer chegar mudando? Se o Espírito Santo não mudar, quem sou eu para mudar? Mas só que as pessoas querem edificar sobre o fundamento alheio. Falar o que a pessoa já falou, só que é o contrário. Não, quando uma pessoa fala uma heresia, tá certo, você tem que desfazer. Não, o irmão falou heresia, sim, você tem que desfazer. Mas, se o irmão está ensinando a palavra, está ensinando a verdade, o que tu quer fazer? É igual tinha um abençoado que não vou ficar citando nome, que a gente ensinava uma coisa, aí queria pegar o microfone e desfazer. Ensinava uma coisa na escola dominical, aí vinha à noite querendo desfazer do que a gente ensinou. Senhor, teve um que fez até uma oração, irmão. Senhor, derrama tua Shekinah, porque tem umas pessoas que falam que Shekinah é glória estranha, que isso é coisa do diabo. E você vai fazer o quê? Edificar sobre o fundamento alheio, irmão. Edificar sobre o fundamento alheio. Então, a pessoa tem que ter o conhecimento qual é o fundamento que já foi edificado ali. Lógico, se for heresia, a pessoa tem que pregar, tem que mostrar a verdade. Mas se um irmão, a igreja, o pastor, o pregador já ensinou a verdade da palavra de Deus, a pessoa querendo desfazer o fundamento, você está querendo edificar sobre o fundamento alheio. E Paulo tinha esse conhecimento. Então, essas são as três percepções de um missionário. Vamos lá para a gente fixar isso aqui? As 3 percepções de um missionário. Vamos lá, após mim, vamos falar todo mundo no tempo 3. 1, 2, 3. As 3 percepções de um missionário. Não, vamos ler de novo, vamos falar de novo. 1, 2, 3. As 3 percepções de um missionário. A primeira percepção. Esforço. Vamos lá, todo mundo. A primeira percepção. Esforço. A segunda percepção. Discernimento. A terceira percepção. Conhecimento. A primeira percepção. Esforço. A segunda percepção. Discernimento. A terceira percepção. Conhecimento. A segunda percepção. Discernimento. A terceira percepção. Conhecimento. A primeira percepção. Esforço. A terceira percepção. A terceira percepção. Glória a Deus. Então, essas são as 3 percepções que o missionário deve ter. Agora sim, fala, irmã Maria Lúcia. Pode tirar a foto aqui. Tira a foto aqui. É brincadeira, viu, mano? A Débora, quando era criança, ela menor, né? Criança ela ainda é. Quando ela era menor, ela falava isso. Fala, Maria Lúcia. Eu vou tirar também. Jogar no grupo lá, depois sacar no grupo lá. Tirar 2 fotos. Aí tá de boa. Ei, Gabriel, agora nessas IBD aqui, a gente já deu muito estudo, muita esboço de pregação nesse grupo. É.
É forte, a pessoa tem. Se ele quiser. Vamos lá. Porque o missionário ele tem que ter o conhecimento. Esse é o conhecimento. Que o evangelho deve ser anunciado. Discernimento, o conhecimento. Porque o evangelho não é para ser disputado, mas é para ser anunciado. Grave isso aí, meu filho, pelo amor de Deus. Anote isso aí, escriba. O evangelho não é para ser disputado, mas sim anunciado. Temos que anunciar o evangelho. Tem muitas pessoas, irmão, eu fico triste com crente brigando na internet, irmão. Gravando live, discutindo. Não, quando é um debate assim, para conversar, ok. Mas a pessoa discutindo mesmo, brigando mesmo na internet, é feio demais pro evangelho, irmão. É muito feio isso. Crente brigando, aí as pessoas ímpias vendo isso. Para ser. No evangelho não é para ser disputado, mas sim anunciado. As pessoas brigando é feio, irmão. É muito feio. Quando eu olho algumas coisas assim na internet, discussão, eu tô olhando assim no Instagram, eu passo e vejo. Aí eu vejo muitos amigos meus que são ímpios que viram aquilo. Porque aparece lá, fulano de tal viu, fulano de tal. E eu fico triste, irmão. Porque eu falo, Senhor, a pessoa nem serve a ti e tá vendo o que tá acontecendo no meio da igreja. Infelizmente, irmão, as pessoas olham muito para isso. As pessoas olham o que está acontecendo. Olha, na igreja está assim, imagine no mundo. Então o evangelho tem que ser pregado, irmão, não é disputado, não é brigado. Quem faz isso, quem faz aquilo. Só que muitas pessoas estão preocupadas com isso, estão preocupadas com o ibope. Com quem faz, quem é melhor. Não, irmão. Não pode ser assim. No mundo é assim, o melhor jogador do mundo, o melhor cantor, o melhor artista, o melhor ator, a melhor atriz. Tem prateleiras, né? No reino de Deus não existe o melhor cantor, não existe a melhor música, não existe o melhor pregador, o melhor pastor, não, irmão. Cada um foi chamado com aquilo que Deus escolheu. Então não existe o melhor. Porque se você falar, esse aqui é melhor que o outro, você está dizendo, Senhor, tu chamaste esse e esse aqui não. Ou o Senhor deu mais para esse do que para esse. Não, não é assim não, irmão. Cada um foi chamado conforme Deus mandou, conforme Deus escolheu. Os discípulos, cada um tinha a sua peculiaridade, cada um tinha a sua essência. Aí quer dizer que um era melhor que o outro? Não. Jesus chamou cada um conforme ele quis. Então, não existe isso, o irmão é melhor, a irmã é melhor, não. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, no evangelho não existe isso, a prateleira. Não existe quem está no topo, quem está embaixo, não. Não existe. Todos nós somos iguais na presença do Senhor. Só que muita gente não entende isso. Vamos lá. Efésios 6. Leitura bíblica em classe. Efésios 6, 10 ao 20. Muito conhecido, muito conhecido. Efésios 10, 6 ao 20. Calma aí. Eu vou ler um versículo, aí um irmão lê outro, tá bom? Vamos lá. Isso. Pode ler depois. No demais, irmãos meus, esforçai-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as Astutas. lados do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Rapidamente. Pega a caneta e brifa aí. Sublinha, circula, como você quiser. Principados, potestades, príncipe das trevas, hortes espirituais da maldade. Sublinha aí, sublinha. Principados, potestades, príncipe das trevas e hortes espirituais da maldade. Vai, pode continuar. 13. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus para que possam Lavra canta. Meu Senhor. resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Isso. 14.
14. Sai, pois, firme, Só a irmã vai ler, ninguém vai ler, então pode ler, irmã. segmento é Estai firmes, pois tendo cingidos. tendo os vossos, não sai não. Pode continuar, irmã, continua. Vai. Ombros com a verdade, revestida a couraça da justiça. 15. Calçados os pés na preparação do evangelho. 16. Sobre tudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar toda a multidade inflamável do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em toda a oração e súplica, eu tenho com perseverança todos os Continua. 19. para que nos seja dado uma atitude de boca, palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Introdução. Na lição dessa semana, dessa semana não, né? De hoje. Na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040, à luz de Efésios 6, 10 ao 20. Perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, na janela 1040, nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Tópico 1. Uma batalha espiritual chamada Janela 1040. Tempestade. Isso, tsunami. Tsunami cerebral. 5 perguntas. 5 perguntas. Vai lá no final da revista. Quem tem revista? Pergunta 1. O que o texto de Efésios 6, 10 ao 20 nos mostra? 2. Segundo a lição, há uma batalha espiritual na atualidade. Que batalha é essa? Isso aqui é fácil demais. Que tipo de amostra se encontra na janela 1040? 4. Como ocorre a perseguição religiosa na janela 1040? 5. Cite as estratégias para alcançar países na janela 1040. Glória a Deus. Vamos lá. Tópico 1. Uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Subtópico 1. Uma verdadeira batalha espiritual. Irmão Carlos Correia, consegue ler pra gente? Da leitura bíblica e da de mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do povo de Cristo, de modo geral, estão uma guerra espiritual. Por isso, nós devemos sujeitar aos ataques do por meio de salários e atitudes. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta a obra missionária ao grande e enfrentamento.
Terminou? Terminou, irmão? Abra sua Bíblia aí, Efésios 6:12. Outro irmão, outra irmã. Atos 1:8. A batalha é espiritual, irmão. A batalha contra a igreja não é carnal, mas é espiritual. Vou repetir, a batalha da igreja não é carnal, mas é espiritual. Abra a Bíblia, abra a Bíblia. Carnal. A luta não é contra carne nem sangue. Então, enquanto quer guerrear com pessoas carnais, vai perder no mundo espiritual. Porque a luta não é carnal, a luta é espiritual. Deixou levar. Eu aconselhando ela, eu não pode ver, ela tem que ver no mundo espiritual. A pessoa saiu do mundo espiritual, dentro do mundo carnal para os ouvidos dessa amiga minha, quase que cai. Estou bastante encamalado para lutar com essa questão. E você falou no início aí, assim, quando a pessoa fala assim, eu vou fazer a vida de Deus para se trabalhar com o levante. É muitos. Muito. As pessoas pensam que quando uma pessoa se levanta, é ela, né? Não, irmão, o demônio que tá na vida dela. É, uai. E é o demônio. Ah, irmão, mas daí, uai. E o demônio não pode se apoderar, não? Pedro andava com Jesus. Satanás usou a boca dele para falar para Jesus que não era para ir para a cruz. Então, irmão, às vezes não é porque a pessoa está dentro da igreja, a pessoa é perfeita, não. O diabo também entra na pessoa. A pessoa acha que a pessoa só está cheia do diabo quando vem aqui no chão, aqui na frente, cai no chão, fica se contorcendo igual uma cobra. Não. Às vezes na palavra. Às vezes quando a pessoa solta a palavra, a pessoa está sendo usada pelo diabo. Cuidado, irmão. Para que a sua boca não seja uma porta-voz de Satanás. Cuidado. Porque a nossa boca ela pode ser uma porta-voz para Deus ou uma porta-voz para Satanás. Meu Deus. João disse, eu sou a voz do que clama. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Ou seja, um eco do deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto. Então, você pode ser uma voz que clama ou uma voz que reclama. Eu vou falar de novo. Você pode ser uma voz que clama ou uma voz que reclama. Qual que você quer? Você pode ser uma voz que é usada por Deus ou uma voz que é usada por Satanás. E aí depende de você. Para quem você vai dar lugar. Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Não, Efésios, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, quando você... Irmão, o diabo, ele não quer uma porta, ele quer uma brecha. Sabe por quê? Porque uma brecha, ela sempre destrói tudo. Presta atenção. Eu sempre imaginei isso. O diabo, ele não quer uma porta, ele quer uma brecha. Por quê? Você já percebeu? Principalmente quando eu assistia desenho, quando algum animal ou alguma pessoa queria passar numa brechinha e a pessoa era maior do que essa brecha, o que acontecia? Ela passava. Quando ela passava, tudo aquilo em volta
destruía. Por quê? Porque a brecha era pequena e ele era maior. Então o diabo, ele só quer uma brechinha. Porque quando entra, aí ele destrói tudo. Uma coisa que Satanás gosta é de usar crente. Ele ama quando o crente dá legalidade. Sabe por quê? Porque quando é o ímpio, a pessoa já... Opa, é o ímpio. Mas quando é o crente, irmão, e às vezes dentro da igreja, trazendo contenda, divisão. Na igreja, irmão, acontece isso. É fácil? Não é. Não é. Então, nós temos que ter esse discernimento. Vamos lá, vamos continuar, para a gente não perder o foco. Efésios 6:12. Leia. Pode ler, pode ler. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra o carne e sangue, mas sim contra os principados. Contra quem? Principados. Vamos lá. Primeiro, quem achou Atos 1:8? Vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Peraí. Aonde? Em Jerusalém. Vai. Efésios 6, vai. Pode ler. Contra as potestades. Vamos lá. Potestades. Vamos lá. Atos. Em toda a Judéia. Vai. Efésios. contra os príncipes das trevas. Príncipes. Atos. Samaria. Efésios. Mortes espirituais. Os irmãos estão conseguindo enxergar, os irmãos de trás? Vocês estão conseguindo ver? Vamos lá. A divisão do trabalho dos demônios. Irmão, o que é isso? Divisão do trabalho dos demônios. Tem gente que acha que o diabo é desorganizado. Jesus, certa vez, foi expulsar um demônio. Aí os escribas fariseus falaram assim, isso aí é Beelzebul. Ele expulsa o demônio no nome de outro demônio. Aí Jesus disse, pode um reino dividido subsistir? Você acha que Satanás é desunido? Satanás é unido, irmão. A classe de demônio é unida. Sabe por quê? Para destruição. E aí, muitas vezes, o crente ele é desunido para a salvação. Ou seja, para pregar a palavra é desunião. Não, a minha igreja é melhor que a dele. A minha igreja faz mais do que a dele, que a dela. Não é não, irmão. Tem que ser uma união, uma unidade. Só que tem muito crente que não entende isso. Olha para a placa. Olha para a placa de igreja. Vamos lá. A divisão dos trabalhos dos demônios. Lê de novo, pastor Daniel. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos lá. A divisão, irmãos, do trabalho dos demônios tem por seguinte. Anote aí. Quem pode dar um glória a Deus aí por isso? Subdividido em territórios. Glória a Deus, prepara para a volta. Agora vai tirar o arretrato como quer ver assim.
Quem pode dar uma glória a Deus aí? Glória a Deus, jogar. Vamos lá. A divisão dos trabalhos demoníacos. É até estranho, né, ficar falando isso. Vamos lá. Faça seu trabalho sujo. Anote isso aí, irmão. Anote isso aí, pelo amor de Deus. Porque as pessoas acham que o mundo espiritual é por acaso, acontece de qualquer maneira. É não, irmão. É não. Vamos lá. Hortes. Como o pastor Daniel falou, Jerusalém. Porque quando Jesus disse, ficai Jerusalém, Judeia, aí Samaria, até os confins da terra. A divisão dos trabalhos dos demônios. Hortes, Jerusalém, locais. Porque tem demônios que são designados locais, para o local. Ou você acha que não. Cada país tem um demônio, é o mesmo demônio, não. Porque tem países que são demônios específicos. Países que são demônios designados justamente para aquele país. Vamos lá, hortes, Jerusalém, locais. Ou seja, as hortes, elas são a classe de demônios que são para territórios locais. Vamos lá. Segundo tipo de demônio. Da divisão. Príncipes, Judeia, regionais, da região. Terceira, potestades, Samaria, nacionais. Quarto, principados, confins da terra, internacionais. Então, anote isso aí. No livro de Apocalipse, Anote isso aí. vai mostrar que tem os principados, tem os arcanjos, tem os principados, tem os... Sim. Eles são o tamanho do... Eles são o tamanho do planeta Terra. Um pé está na terra e outro pé no mar. Olha o tamanho dos demônios. Mas os irmãos têm que entender que assim como existem demônios, existe anjo. Também existe Anjo. Existe pro justamente, pro mal. Então não pense que é só pro mal. Pro bem também. Pro bem também. Assim como tem anjo principado pro mal, tem o principado pro bem. Assim como tem pro bem, também tem pro mal. Porque, assim, você está falando de as ordens ali também do Satanás, mas também temos do Senhor. Tem, uai. Porque tem mais pra gente do que pra eles. Porque o diabo, ele foi o aluno de Deus, né? Posso dizer. Foi. Porque o diabo, ele é estrategista, mas ele aprendeu com Deus. Justamente. Olha, Satanás imita até hoje. Ele imita. Mata galinha, mata bode, já foi isso aqui. Já regrediu. Já regrediu. Ele aprendeu lá na Bíblia. Ele viu, irmão. Ele acompanhou. Ou seja, a gente teve um pensamento, eu pensava assim, irmão. Desde o pensavam assim. Se principado era só malignos. Satanás. Era só Satanás. Irmão, Satanás caiu com uma terça parte. Deus tem 2 terças. Tem 2 terços. Ou seja, Deus tem mais. O dobro, muito mais. O dobro. Milhares e milhares. Miríades e miríades. Mais do que os dos demônios. Justamente. Mais do que os das trevas. Então eles têm que entender isso aí. Mais do que estão com eles, é o que está com a gente. Você pode observar esse lá de Daniel, quando o anjo ia levar a bênção de Daniel para a resposta, prendeu. Que tinha um principado da Pérsia. Príncipe da Pérsia. Ele era o príncipe, né? Era o príncipe, né? Era o príncipe da Pérsia esse. Ou seja, ele era... Ele tipo, tava prendendo a bênção, aí teve que vir um mais poderoso. Ele era, no caso, ele era o principado. Principado. No internacional, ele estava na região, naquela região europeia. Justamente. Que não deixava do anjo da resposta trazer. Aí teve que vir o arcanjo Miguel, justamente. Que é mais poderoso do que esse. Justamente. Principado. Irmão, se você não acredita nisso, eu vou te falar, tá mal. Porque eu vou te mostrar uma prova. Na África, irmão, um pastor, teve alguns pastores que eu já vi contando testemunho, que foi pra África, irmão.
Isso aqui que os macumbeiros fazem no Brasil, eles falaram que as crianças, os filhos de macumbeiro que faz. Matar galinha, matar bode. É para iniciante. Isso aí é para aprendiz, irmão. Lá, eles matam em pessoa viva. Eles matam, pegam uma pessoa, mata, bebe sangue. É complicado, é um negócio terrível. Terrível. Lá, o negócio é mais sério. Aí você acha que o demônio que tem aqui no Brasil é o mesmo que tem na África? Não é não. É por região. Por região. Por região internacional também. Então nós temos que agradecer a Deus que acontece muitas coisas fora do país, lá, em outros países, que não acontecem no Brasil. Lógico, o Brasil não é nenhum país, nossa, perfeito, né? Espiritualmente, pessoa depravada. Só que, irmãos, diferente de muitos países, acontece hoje, sabe aonde? Amsterdã, na Holanda. Um pastor foi pregar e ele falou que foi passear na cidade e ele não conhecia, né? E foi lá e tal. Sabe o que tinha na vitrine? Que só tem Ezequiel, mulheres nuas com uma placa segurando o preço. Parecendo um manequim, segurando o preço assim, porque a pessoa ia lá, escolhia e ia ter relação sexológica com ela. Irmão, não é sexológica, é sexual. Por exemplo, aqui no Areal tem uma ordem. Justamente. Aqui no Distrito Federal tem o principado. Que é o que domina o príncipe. Mas o príncipe é aqueles que... É os dominadores. Os dominadores. Aqui, por exemplo, na região... No Brasil. Não, no Brasil não. É nacional. Não, nacional. No Brasil. Tem uma potestade que comanda aqui no Brasil. Brasil. Que senta no poder. Que o que acontece no Brasil não acontece muitas vezes lá fora. Na Argentina. Justamente. Já na América do Sul tem o principado que comanda. Justamente. Ele trabalha nas regiões e vai só mandando os adeptos. Faz isso. Lança essa moda, justamente. Lança esse tipo de roupa, Isso. Lança essa novela, lança esse palavreado, essa música. Lança essa música, entendeu? Então, tudo por exemplo, de 2000 para cá, entrou um principado diferente do que tinha de 1990 Justamente. até aqui. Por quê? Porque o limite de trabalho dos principados é de séculos, é de 100 anos. Sim. Ou seja, em 1990, em 1900 entrou um principado. Aí 2000 entrou outro. Entrou outro. 2100 vai entrar outro. Pra mim já. Acho que até lá Jesus já voltou. Tomara. Eu não vou estar vivo, né? 2100 é bem difícil. Não, mas se Jesus até lá não ter voltado, troca o principado. Eu acredito que é bem difícil. Por tudo que está acontecendo. Como está escrito, dos séculos, de século em século, vai transformando. Vai transformando. Por isso que o homossexualismo foi tem aumentando de 2000 para cá. Irmão, porque trocou. Eu vi. Por isso que Paulo falou. Irmão, o que Paulo recebeu de Deus, irmão, para transmitir, para dar esse conhecimento pra gente. Porque, irmão, se Deus não tivesse dado para Paulo, como é que a gente sabe isso aqui? O trabalho dos demônios. Irmão, eu tava vendo um negócio no Instagram, um vídeo, irmã Maria Lúcia, do ano, acho que da década de 70 para cá. Aí tava passando. O primeiro vídeo que eu vi foi a roupa dos homens. Cada época, cada século. Irmão, quanto século ou década? De década. Quanto que a gente regrediu? E eu vi das mulheres. As mulheres nem se fala, regrediu mais ainda. Se liga, na parte lá do Seu Madruga, quando ele sai de cirola, só de short. Sim. Aí a gente pensa assim, fala, uai, mas ele tá de short. Sim, eu pensava. Um short. Era cueca, a mesma coisa que cueca. Dele. Aí você vê a amostragem do corpo. Mostrava o joelho, o Seu Madruga ficou com vergonha de mostrar. Porque na década de 70, uma cirola, regata, era uma coisa escandalosa. Era como se fosse a cueca de hoje. Exatamente. E hoje é aquela que o Seu Madruga usou, as pessoas usam, quando eu fui em Casa Nova, usaram tomar banho em Casa Nova, na rua eu vejo um monte de safadinhos. Né? Menor ainda. Mas no exército tem um caso à parte, né? Mas irmão, regrediu. Ou seja, o maligno. Irmão Cleonice, senta pra esse lado aqui, por favor, Baró, pra olhar pra esses olhos verdes aí. Isso, muito bem. Regrediu mesmo. Regrediu. Ou seja, o diabo, irmão, ele vai colocando coisas que vai fazendo com que as pessoas se percam. Nada a ver. Irmão, eu vou falar, se Sodoma e Gomorra tivesse vivo, ela teria vergonha do Brasil. Do mundo, irmão, do mundo. Porque o mundo tá pior que Sodoma e Gomorra. Desculpe minha sinceridade. Muito, muito pior. E olha que a Bíblia diz que estava terrível a situação lá.
Só que hoje em dia tá muito mais. velho, eu acho que tá pior. Tá muito mais, irmão. Muito mais. Vai aumentando o entendimento das pessoas, vai aumentando a Ó, malignidade. já começa assim. Um camarada estrupar uma criança. Sem maldade, não tem nada. Hã? Já começa por aí, irmão. Aqueles homens queriam estrupar os anjos. Os anjos. Mas, tipo assim, era relação com outro homem, né? Mas uma criança que não tem inocência, que não tem malignidade, uma criança inocente. Estrupar uma criança, irmão. Outra coisa que eu vi na internet, só que foi ao contrário, que se fosse ao contrário do que eu vi, tava dando cadeia. Uma mulher que ficou grávida de um menino de 14 anos. Pra mim é pedofilia. Ah, mas é menino. E aí? É criança. 14 anos é criança, irmão. Aí apareceu lá que não aconteceu nada com a mulher. Aí eu fui nos comentários, lá, e muita gente revoltada, principalmente homem. E é verdade. Porque se fosse homem, a Datena tava batendo no cara. Da Atena tava espancando, falando mal. Sabe por quê? Porque muitas vezes o valor é invertido. Irmão, uma mulher de 33 anos ficar grávida por uma criança de 14 anos, você acha que não é terrível, não? Porque se você achar que é normal, eu vou te falar, você tá conformado com esse mundo. 33 anos, ficar conformado com... Ficar grávida de um menino de 14 anos. Ou seja, irmão, os demônios, eles estão dominando. Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Isso as outras quer dominar o areal, mas que a gente vai dominar o Não que dominar eles. E outra, aí, isso aqui é um incentivo para você não querer ficar aqui no arrebatamento. Porque a Bíblia diz que tem demônios que, se forem soltos, pode destruir a humanidade. O famoso Apolion. Apolion. Tem 2 demônios no Apocalipse que mostra. O Apolion e o outro, eu esqueci o outro nome. Eu vou lembrar. Até o final eu vou lembrar. Tá aqui na minha Bíblia. Abaddon. Justamente. Apolion é o nome hebraico e o nome latino. Irmão, tem demônios, irmão maravilhoso, que, se forem soltos, destrói a humanidade toda. Você aí tá realmente preso. Não, tá preso. Lúcifer não tá preso, Não. Tem muita gente que acha que Lúcifer que ele tá preso. Tá amarrado. Isso aí. Ele não tá preso, não. Tá preso esses 2 que você falou. Justamente. Mas ele tá solto para... Não, e fora os outros que Deus não permitiu que tivesse na Bíblia pra gente não conhecer. Fora os que que Jesus não permitiu que tivesse da palavra de Deus para que a gente não viesse conhecer. Irmão, o mundo espiritual é sério, irmão. É sério. Depois a gente vamos dar um estudo sobre isso aí. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Ou seja, é o mesmo demônio. É o mesmo demônio. É o mesmo principado, mas só que ficou no hebraico. O nome... Tem outro. Não, mas tem outro. Irmãos, o mundo espiritual existe. Então, quando você vem para cá do Senhor, você tem que entender que tem guerra espiritual acontecendo. Quando a gente fala, irmão, tá tendo guerra espiritual, é isso aqui, irmão. Aí tem muita gente que vem para a igreja, braço cruzado, fica olhando para um lado, conversando, indo lá para fora. É os anjos de Deus. Toma seta. Justamente. Os anjos do Senhor sempre vão vencer? Claro, irmão. Deus nunca perdeu uma batalha. Só que o demônio não desiste, irmão. Uma coisa que os demônios são perseverantes. Mas uma coisa, Gabriel, é bom os irmãos entenderem que os anjos não perdem, porque Deus não perde. Mas é o seguinte, quando o anjo vem trazer a bênção, se a gente não persistir na oração, eles voltam. Por causa que eles vêm debaixo da oração. Justamente. Debaixo de uma proteção espiritual. Justamente. E quando eles veem que a gente desiste da oração e os demônios passam a bala, Não estamos preparados. ele vai lá e sobe. Eles voltam como aconteceu com o Daniel. Justamente. Então, irmão, é um mundo espiritual, é sério. É sério, irmão. Nós temos que entender isso aí, que a guerra espiritual, nessa hora, nesse momento, está tendo guerra espiritual. O mundo espiritual é atemporal, não tem tempo, não tem hora, não tem data, não tem dia. É toda hora. Guerra, é batalha, é provação. É, irmão. Então nós temos que entender que tem guerra espiritual. E olha isso aqui. As armas que a gente luta não tem que ser carnal, mas tem que ser espiritual. Vamos lá. 2. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Diaconisa Daniela, lê pra gente, por favor. Meu Senhor. 9:28 já.
Já terminou? Não, terminou esse 2 aí? Vamos lá. Aqui. Pastor Daniel, vem. Ei, professor Gabriel. Diga. Vamos fazer um aulão aqui sobre a batalha espiritual. Sobre esses assuntos, porque é bom os irmãos entenderem saber a realidade espiritual. O que acontece com a. Não é não? O que está acontecendo? Quando a gente fica desligado. Não é para botar medo, é para dar um alerta. Para mostrar a realidade. Só para os irmãos entenderem que o negócio é sério. Vamos lá. Vai lá no notebook, o notebook acabou. É só desbloquear lá que mostra a idade. E mostra a imagem. As imagens. Vamos lá. Cinturão, Efésios 6. Está bem? Já apareceu aí? Já. Vamos lá. Uau! De irmãos. Vamos lá, presta atenção aqui. Vamos lá, presta atenção. Aqui a Bíblia nos mostra, Paulo nos mostra, algumas armaduras que nós devemos ter para essa batalha espiritual. Porque os anjos do Senhor guerreiam com a gente? Sim, guerreiam por nós. Porém, nós temos que estar revertido também para guerrear. Porque seria muito fácil se os anjos do Senhor estivessem guerreando, a gente estivesse lá de braços cruzados, só olhando. O anjo está guerreando. Não, a gente também tem que guerrear. Temos que estar preparados. Então, Paulo nos mostra alguns utensílios, armaduras que nós devemos ter para que o diabo não venha nos atacar, para que o diabo não venha nos atingir. A primeira armadura é o cinturão. Não olhe para o número daqui, porque o cara, a pessoa que fez isso aqui fez tudo errado. Tem que estar conforme a Bíblia. O cinturão. Eita, rapaz. O cinturão. Algum irmão, alguma irmã, abre a Bíblia aí, por favor. O cinturão é a verdade. João 8,32. O cinturão é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá. Não era para ler agora, não. Não. Os irmãos que eu falarem, aí, eu vou especificar o nome que é melhor. Já tá, tu tá nesse aí já, João 8,32. Couraça. Anote aí. Couraça, justiça. Irmã Maria Lúcia, abre aí, Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32:4. Sapato. Só segura aí. Mantamires, Efésios 2:8. Perdão, não é Efésios 2:8 não. Errei aqui. É Romanos. Romanos 10.
13 ao 15. Romanos 10, 13 ao 15. Vamos lá. Escudo. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Ninguém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Diaconisa Cleonice, Hebreus 1. Hebreus 11, 1 e 6. Mansamanta, Efésios 2, 8. Irmão James, cadê ele? Saiu? Irmã Camila, Hebreus 4:12. Vamos lá. Presta atenção aqui, irmão, por favor. Olha para cá. Essas são as armaduras que devemos estar revertidos. Cinturão, verdade. Olha aqui o cinto. O cinto. Revertir a região lombar. Ou seja, ele segurava aqui, ó, a armadura do soldado. Por quê? Porque sem a verdade, a pessoa cai. Vou falar de novo. Sem a verdade, a pessoa cai. João 8,32. João 8,32. Fala, Moshe! Vai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, versículo 36. E a verdade vos libertará. Verdadeiramente sereis. Irmão, sem a verdade, a pessoa cai. A verdade é que sustenta, irmão. Você já ouviu o ditado que a mentira tem perna curta? A mentira, uma hora, ela é desfeita. Porque a mentira, ela foi feita para ser descoberta. A mentira não foi feita para ser encoberta. Então, toda pessoa que mente, uma hora, as pessoas vão descobrir a verdade. Mas se não mais tarde. Porque a verdade sempre prevalece, irmão. Por isso, que se você tiver certo, você estiver falando a verdade, não precisa querer se justificar não, irmão. Quem está falando a verdade, sabe que no momento certo Deus vai mostrar que ele está falando a verdade. Se estiver mentindo, o mentiroso sempre vai querer se justificar. Procurar, não, é que eu não fiz isso aqui e tal, isso aqui. Mas quem fala a verdade, não precisa ficar querendo se justificar, porque Deus é quem justifica. O senhor quer falar? Quem fala a verdade, sempre Deus vai justificar ele diante dos homens. E o importante, irmão, se as pessoas falam que mentiroso, é mentirosa, o importante é que o que Deus fala ao seu respeito. Se você fala a verdade, você tem que ficar tranquilo. Porque tem muita gente que fala, aquele irmão é verdadeiro, mas na verdade ele é mentiroso. E tem muitas pessoas que falam, aquele irmão é mentiroso, mas na verdade ele é verdadeiro. Então, você tem que ficar tranquilo. Se você fala a verdade é que sustenta. E a verdade, quem é a verdade na nossa vida? A palavra de Deus. Vamos lá. A segunda armadura, a couraça. A couraça da justiça. Costas, peito e abdômen. Ou seja, ela protegia essa parte aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui. Então, protegia para quê? Se viesse alguém querendo enfiar a espada, uma lança,
uma flecha estava protegido. Vai, irmã Mariluz, Deuteronômio 32:4. Rapaz. Deuteronômio 32:4. Foi? 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo, são Deus. É a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ou seja, essas armaduras que Paulo mostra é de Deus. Então a justiça também é de Deus, irmão. O homem aqui na terra, ele é injusto. O homem na terra aqui, ele é falho, mas a justiça de Deus é perfeita. Você deixou de dar um glória. O homem aqui na terra, ele é falho, mas a justiça de Deus é perfeita. Muitas vezes você pode sofrer injustiça, mas Deus, ele é perfeito. Ele é justo. Então a justiça de nós temos que estar vestido com a justiça de Deus, com a couraça da justiça de Deus, para a gente se proteger das injustiças que a gente sofre. Temos que estar protegido com a justiça de Deus. Vamos lá. Sapato. Preparação do evangelho. Mantemos isso, Romanos 10, 13 ao 15. O sapato. Glória a Deus. Ou seja, o sapato da preparação do evangelho é para que a pessoa possa estar revertido. Você consegue andar num sol quente, rachando, descalço? Quem consegue? Numa chuva, descalço, quem consegue? Quando está cheio de pedras no caminho, descalço, você consegue? Então, o sapato do evangelho, da preparação do evangelho, é para que você possa estar preparado para pisar nas tribulações, na dificuldade da vida. Você deixou de dar um glória. O sapato da preparação é para que você possa estar vestido, revertido, guardado, para que você possa pisar e enfrentar a dificuldade da vida. A dificuldade do evangelho. Porque tem muita gente que quer fazer a obra, mas não está calçado. Aí chega lá na frente, pisa num prego, pisa num vidro, e aí, ai pastor, está caído. Não consegue, aí fica lá caído, fica encostado. Sabe por quê? Porque não está calçado. Mas quando você está calçado com o sapato da preparação do evangelho, pode vir o que vier na sua vida. Você está preparado porque você está bem protegido. Vamos lá. Escudo. Mancleia. Hebreus 11, 1 e 6. O escudo, ele é a fé. O escudo da fé que representa. Pela palavra de Deus, de modo que o princípio não foi feito daquilo que se deu. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, por meio dela, depois do mundo ainda faz. Pela fé, Eita. não foi transladado, para não ter a morte. Não foi achado. O que tu quer? O que tu quer, hein? O que tu quer? O que tu quer? Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador a todos. A senhora não entendeu não, falei 1 e 6.
Eu falei Efésios 1 e 6, não 1 ao 6. Me ajuda, varão. O escudo, ele é a fé. Para quê? Para que a gente possa estar protegido dos dados. Olha para cá, olha para cá. Olha aqui o escudo. O escudo, ele era um pouquinho maior que isso aqui, então o escudo era pesado. Por isso que Davi não conseguiu ficar com as armaduras de Sansão, porque era maior do que ele, era mais pesado. Porque o escudo de Saul era maior do que Davi. O escudo de Saul era maior, porque o escudo ele era para proteger a parte aqui dos pés aqui, ó. Aí a pessoa protegia. Então o escudo, ele serve para quê? Para proteger quando vem as pancadas, as dificuldades. Dá seta. Lá no quartel, lá quando eu entrei, justamente, lá no quartel quando eu entrei, a gente teve um treinamento quando acontecem essas manifestações. E a gente tinha que colocar depois eu mostro a foto. Tinha que ficar com uma roupa para proteger tudo, o corpo, e tinha um escudo, irmão. E pensa no escudo pesado. E aí você podia, aí só tinha como segurar com a mão. Aí aí você segurava aqui. E aí você tinha que se abaixar. Aí, irmão, nesse treinamento que a gente fez, aí ficou um monte de soldado assim, enfileirado. Aí a gente ficou assim, né? Irmão, aí tacaram manga, tacaram água, garrafa, tacaram cone. Teve até um amigo meu que ele não se protegeu. Olha isso aqui. Não se protegeu. Ele fez assim. E era pra estar assim. O cara tacou o cone. Quando tacou o cone, quebrou, bateu no escudo, que lá é escudo também. Bateu no escudo, quebrou o escudo e cortou um pedaço aqui, ó, dele. Do supercílio. Porque ele não ficou bem protegido. E aí eu tirei essa lição. E aí Deus me mostrou, me fez lembrar disso. E falou, se a pessoa não estiver bem protegida, ela vai sair ferida da guerra. Porque o escudo é para proteger. Sabe por quê? Quando vê a dificuldade, as provações, o diabo vai falar, você não consegue, você não pode. Aí você está sem o escudo? É verdade mesmo, eu não consigo. Mas, quando você está bem protegido do diabo, você não consegue. Aí eu sou filho de Deus. Eu tenho fé nele. Você deixou de dar glória. O diabo vem para te atacar e você fala, eu não estou nem aí. Eu sou filho de Deus, eu estou bem protegido. Eu estou guardado porque ele está me protegendo. Então a fé, ela faz com que nós fiquemos protegidos dos dados inflamados. Que a gente fique guardado para que o diabo não venha nos tocar. Vamos lá, para correr. Capacete, salvação. Efésios 2:8. Samanta. Ou seja, o capacete ele nos protege. Já protege de quê? Das vozes malignas. Nos protege para que o diabo não venha nos atingir. Eu não sei se os irmãos já assistiram, mas isso remete muito a isso. X-Men. Aí tem o Magneto, né? O Magneto, o que ele usa? O capacete. Por quê? Porque tem o professor Xavier que ele lê a mente de todo mundo. Né? Sim ou não? Só que quando o Magneto está com o capacete, o professor Xavier não consegue ler a mente dele. Você não entendeu, não? Quando você está com capacete, o diabo não consegue entrar na sua mente. Não consegue dominar a sua mente. Não consegue dominar os seus pensamentos. Mas, quando você está sem o capacete, aí vem os pensamentos. Para que tu tá na igreja? Sai da igreja. Tira a tua vida, ninguém te ama. Faz isso aqui, ninguém tá vendo. Mas quando você está protegido com o capacete, o diabo vem com as vozes malignas, só que ele não consegue entrar. Porque você está protegido. Espada, palavra de Deus, Hebreus 4:12. Ou seja, a palavra de Deus é a espada. É a espada que penetra na vida. Traz a transformação, traz a restauração. Escuta, quantas armaduras que a gente tem aqui? Vamos contar? Vamos contar? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo. Eu vou apontar e vocês vão falar o número. Vamos de novo. Pode ser mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas armaduras que tem o total? Quantas armaduras que são de defesa? Conta aí. Quantas armaduras que são de defesa?
Quantas armaduras que são de defesa? Hã? Quantas? Não. 3? Quantas armaduras que são de defesa? Calma aí, um por um. Quantas armaduras que a senhora acha que são para defender? Quantas? Fala. Vai, irmã Dani. Quem foi que falou? Irmã Cléia. Tá, então vai continuar com a palavra. 3. Vai voltar atrás, não. Tamires. Quantos? Samanta. Você está se escondendo até do irmão Carlos. Quantas? Irmão Carlos Correia. Irmão, presta atenção. Antes de eu dar a resposta. Por isso que o professor ele tem que estar apto para ensinar tudo. Porque para mim, isso aqui é algo simples, né? Tipo, tanto faz. Só que a gente tem que ensinar. Porque tem irmãos que não sabem. Só que você vai aprender e você nunca mais vai esquecer. As armaduras, a quantidade, são 6 total para defender? Não. São 3 no total? Não. São 5. Por que, professor? Vamos lá? Eu falei. Quantas armaduras que são para defesa? Cinturão é para atacar ou para defender? Para atacar ou para defender? Olha para cá, olha para cá. O cinturão é para atacar ou para defender? Então é a primeira arma de defesa. Couraça. Couraça é para defender ou para atacar? Vamos lá, irmão. Só o irmão Carlos estava respondendo. Sapato é para defender ou para atacar? Defende no... Escudo é para defender ou para atacar? O escudo é para atacar ou para defender? Defende. O Israel falando, depende se o sapato for jogar na cabeça do cara. O capacete é para defender ou para atacar? Defesa. A espada é para atacar ou para defender? Atacar. Uau! Então, Aquela música do Anderson Freire. Sim. Me defendi. Ele já na música ele fala que ele já sabe. Para atacar, 5. Uma. Fiz ao contrário aqui. Ei, mas Oi. pode ser que seja um pouco de ataque. Mas ela fala... Vale portoria, é muito mais. Ela fala tudo assim. Claro que não é desprezando nenhuma delas. Claro. É importante. O que vocês defenderam é muito importante, mas esse de ataque aí, essa palavra aí é poderosa. Você nunca mais vai esquecer. Quantas armas de Efésios 6 que são para defender? 5. Quantas que são para atacar? 1. Mas essa uma é a mais eficaz que todas. Meu Deus, anota. Vamos lá. Meu Deus, já tá dando... Vamos lá, só quero terminar de explicar isso aqui. Vai lá no negócio lá. Efésios, ó. Subtópico 3. Enfrentando a batalha espiritual. Vai. Enfrentando a batalha espiritual. Irmã Cléia, leia. Eu tenho que explicar isso aqui e acabo. Isso. Uma batalha espiritual na atualidade. Tem que sair. Denominada. Peraí. A expressão foi criada para trazer a relevância uma marcação geográfica de 10 e 40 Aqui, ó. graus ao norte. Aí já tá na ordem, ó. Isso aqui, ó. Do norte da África até ao Aqui, ó. leste da Vai só seguir na ordem. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele Não, representa não. Aí, ó. aproximadamente 67 nações Aí, ó. marcadas Esse aqui, ó. Começa com pela isso aqui. pobreza Aí. extrema e pelo fechamento total da evangelização. Clica nele para ficar. Este ano está concentrada a Aí. maior parte dos povos Não? não alcançados. Não, deixa lá. Aí, clica lá. Aí. De pessoas da população do mundo. Desse montante, encontram-se as três maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. Pronto, terminou? Presta atenção. Vou acabar agora. Ó, criançada, ó. É muito interessante isso aí, hein?
Ei. Aula de geografia. Essa aqui tem que prestar atenção. Aula de geografia para entender. Porque agora que a gente chegou no tópico, que é da lição. Vamos lá, presta atenção. Janela 1040. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais perto para poder pegar. Estou dando aonde que vem o projeto desse negócio que é o laserzinho. Vamos lá. Presta atenção, olha para cá. Aula de geografia, hein? Desliga aqui. Fica melhor. Aí, ó. Por que janela 1040? Vamos começar pelo início, para que a gente venha entender. Presta atenção. Pode tirar foto também, para depois você pesquisar mais a fundo, averiguar. Ó, criançada, silêncio. Por que janela 1040? Isso aqui é o quê? Globo terrestre. O que é isso aqui? Globo terrestre. Só para o Daniel sabe. O que é isso aqui? Vamos lá, todo mundo. Globo terrestre. Vamos lá. A Terra, vamos melhor. A Terra. Parece que o irmão não sabe. O que é isso aqui? Planeta Água. O que é isso aqui? Planeta Terra. Vamos lá. Eu tenho que subir na cadeira aqui para ficar melhor. Ó, presta atenção. Presta atenção. Pega a espada. Presta atenção. Aqui é o planeta Terra. O que é isso aqui? Calma, daqui a pouco isso aqui. Eu vou mandar lá no grupo. Ó, isso aqui. James, isso aqui é aula de geografia. Presta atenção. Ó, isso aqui é a linha do Equador. É porque tá em inglês aqui. É por isso que tá o Equador. É porque é inglês. Tudo é inglês. Presta atenção. Linha do Equador. Essa linha existe de verdade? Não existe não. É uma linha imaginária. É sério, tô brincando não. É verdade. É porque foi a linha que os geógrafos colocaram para fazer a divisão do mundo. A diferença? Vamos lá. A linha do Equador. E essa linha do Equador, isso, a linha imaginária. Muito bem. Se você não aprendeu em geografia, vai aprender. A linha imaginária. E essa linha, ela tá fazendo o que com a Terra? Tá fazendo o que com a Terra? Dividindo. Tá fazendo a divisão. Ó, a linha imaginária do Equador divide o globo em duas partes. Quantas partes? Duas. Vamos lá. A parte superior é chamada de hemisfério norte. É chamada de quê? Hemisfério norte. Hemisfério norte, parte norte. E a parte mais baixa é chamada de hemisfério sul. Então aqui é hemisfério. E aqui é hemisfério. Aqui é hemisfério. E aqui é hemisfério. Aqui é hemisfério. E aqui é hemisfério? Sul. Vamos lá. Hemisfério norte e hemisfério sul. Linhas que têm espaço com a linha do Equador recebem o nome de latitude. E sua medida é dada em graus. Ou seja, latitude é essas linhas aqui, ó. De uma linha para outra. Latitude. Fala comigo, latitude. Latitude é dessa linha para essa linha. Latitude. Então vamos recapitular para você entender por que janela 1040. Hemisfério, o planeta Terra é dividido em dois hemisférios. Quantos hemisférios? 2. Hemisfério Norte e hemisfério sul. Hemisfério Norte hemisfério sul. Da linha do Equador, as linhas que fazem parte com a linha do Equador, que está na horizontal, elas são chamadas de latitude. São divididas em graus. Como assim em graus? 0 graus, que começa na linha do Equador. Aí, 10 graus. Professor. 10 graus ao norte. 20 graus ao sul, ao norte. 30 graus ao norte. Aí, aqui 0, né? Porque é o ponto neutro aonde que vai dar a partida. 10 graus ao sul. 20 graus ao sul. 30 graus ao sul. Fala, aluno. Por que linha do Equador? Por que linha do Equador? Uhum. Aí você vai perguntar pro Google. Porque a linha passa do Equador. Eu sei, Varão. É por causa que eu não tirei muito tempo para pesquisar sobre isso. Né? Mas eu sei que ele faz a divisão. Os alunos hoje estão abusados, irmão. Vamos lá. Linha do Equador. Porque ela faz divisão com o Equador. Mas é o óbvio, né? Porque eu sempre perguntei, por que linha do Equador? Por quê? Por causa que ela passa muito bem. Tá vendo aí? Vamos lá. Vai, passa. Então, hemisfério sul, hemisfério norte. Ótimo. Hemisfério norte, hemisfério sul. Presta atenção. Vamos lá, passa. E essas latitudes
Atitude. As latitudes, elas fazem divisões de horas. Isso. Por isso que quem está no Equador e aqui no Brasil É uma hora a diferente. Porque É a um- latitude, É outro. a latitude faz com que as pessoas tenham no Equador, acima do Equador. Por exemplo, professor, nessa hora lá vamos colocar, lá em Las Vegas, em Los Angeles, são 8 horas da manhã. 2 horas da manhã, porque Justamente. a linha do Equador faz É divisão. diferente. É divisão. Justamente. Então vamos lá. Horários. Essas linhas aqui, elas existem de verdade, sim ou não? Não. Não. São linhas imaginárias. Linhas imaginárias que ficam na vertical são chamadas de meridiano. São chamadas de quê? Meridiano. A distância entre os meridianos recebe o nome de longitude. E a sua medida também é dada em graus. Ou seja, linhas meridianas. Dessa linha para essa outra linha, os espaços aqui, a distância, são chamados de longitude. Do outro é latitude, que fica na horizontal. Essa na vertical é chamada de longitude. Longitude. Longe, a distância. Ela também é dada em graus. Até aí tudo bem? Tudo. Então, as linhas que ficam na horizontal são chamadas de quê? Latitude. E as nas horizontais? Longitude. Vamos lá. Pode passar. Late longe. Agora, aluno, por quê? Por que meridiano? Por que, professor? Não sei, vai pesquisar lá. Vai. Calma, varô. Tá apressada. A janela 10/40, só para ler, mas se chama janela 10/40. A janela 10/40 é uma faixa de terra que começa no oeste da África, passa pelo Oriente Médio, vai até a Ásia e sobe entre as linhas de latitude 10, ao norte da linha do Equador, indo até a linha de latitude 40, formando um retângulo. Uau! Ou seja, ela começa assim, ó. Aí passa África, Todos os países. Oriente Médio, Ásia. Então, ela vai fazendo esse circuito aqui. Não parece um retângulo? Sim. Então, aqui, por isso que é janela 10/40. Passa. Pode passar. Ei, até eu fiquei de cara. Pega até Israel isso aí. Justamente. Até a terra de Israel. Justamente. Pega essa linha de... Não, não é esse não. Passa. Só tem esse? Então não foi não. Deixa. Não foi não. Era outra coisa que eu ia mostrar. Mas vamos lá. Enfim. Essas aqui são chamadas de janela 10/40. Pode colocar no outro então. Por quê? Porque elas começam no grau 10 e passa até chegar ao grau 40. E esses países, eles não aceitam a palavra de Deus. Olha para cá. Os países dessa região são considerados como cinturão da resistência, porque grande parte não conhece o evangelho de Cristo e seus governos são contrários ao evangelismo cristão. Ou seja, esses países aqui são chamados de janela 10/40 porque eles não aceitam a palavra do Senhor. Os seus governantes, eles são contra a palavra do Senhor. A janela 10/40 possui 67 países, presta atenção nesses dados aqui. Oriente Médio, África, Ásia, Eurásia. O que é Eurásia? União dos conceitos de Europa e Ásia, que são dois grandes continentes terrestres. Nesses países, a população evangélica não chega a 1%. Misericórdia. De 67 países, a população evangélica não chega a 1%. É muito ou é pouco? Pouquíssimo. Irmão, de 67 países, vamos colocar aí o total, 200 milhões de pessoas? Vamos colocar 200 milhões de pessoas, não chega a 1%. Qual é 1% de 200 milhões? 20 milhões. Não chega a isso. Não, 20 não, 2 milhões. 2 milhões. É 1%, 20 milhões é 10%. É, 2 milhões de pessoas. Não chega a 1%, irmão. De 67 países. 67 Tomando países. por baixo. E a Índia, meu senhor, que está A Índia incluindo, vai- é a que mais populações. Vamos lá. Fala, meu amado, fica à vontade. Ouça a palavra do Senhor. Não chega a 1%. Nesses países, os cristãos não podem orar, ler a Bíblia Sagrada,
cultuar, liberdade de fé e etc. E você tem, muitas vezes, não dá valor. Meu Deus! Pode carregar a Bíblia, pode ler a Bíblia, para quê? Pode orar e não ora. Ler a Bíblia e não lê. Pode cultuar e muitos vêm para a igreja e fica de qualquer jeito. Fala, fica de pé, irmão, fica sentado. Vamos orar, irmão, fica de olho aberto. Você está perdendo a liberdade. Você tem a liberdade e você não está usando essa liberdade. Como Paulo falou, nós temos a liberdade, mas não vamos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Então, um crente que não dá liberdade para Deus, dá liberdade para a carne. Dá liberdade para Satanás entrar. Então, você tem essa liberdade que os cristãos, numa hora dessa, nos países não têm. Na janela 1040, as religiões que dominam são islamismo, budismo e hinduísmo. Ou seja, dominam tudo. Sem falar que na Coreia do Norte, o Deus deles é o imperador, é o governante. É o King não sei o quê. John King não sei o quê. Você tem a liberdade, irmão. Justamente. Você tem a liberdade de adorar o nome do Senhor. De você glorificar sem ter uma algema nos seus braços. Sem alguém ficar te açoitando. Você tem a liberdade. E muitas vezes você não aproveita. Cuidado, irmão. Para você não perder essa liberdade. Diga. E esses países aí, a pessoa que vai pegar a palavra de Deus, ele é como se fosse fora da lei. Fora da lei. Criminoso. Na China tem uma igreja. Sabe como é que essa igreja é? No subterrâneo. Porque eles não podem adorar a Deus livremente. Tem que ser o Deus deles. Não pode ser o Deus de Israel. O Deus verdadeiro. Vale ressaltar, né, que, tipo assim, não que a palavra de Deus não tenha chegado, igual na lição do número 8, né? Sim. E a palavra de Deus, ela tem chegado muitas vezes através de profissionais, né? Justamente. Tipo, através de médicos, de Sim. pessoas, né, usando o seu trabalho para pregar a palavra de Deus. Ou seja, nesse país pode ter que o projeto está chegando lá, mas não os missionários tradicionais, né? Mas através de pessoas que vai lá, trabalham. Mas também não é tanto. Mas não é tanto, mas Justamente. Lá, sim. Deus tem o seu jeito de trabalhar, né? Justamente. Tem as suas formas de trabalhar. Então, com certeza Deus está enviando também. Vamos lá. Para receber a palavra nesse país. Justamente. Muitos não aceitam, não pode entrar. Não pode entrar a palavra do Senhor em muitos países. Não pode, irmão. E a Coreia do Norte é o país mais rígido do mundo. Então, você tem a liberdade, aproveita. Porque os irmãos... Agora você entendeu por que janela 1040. Porque começa no grau 10 e termina no grau 40. E que forma um retângulo. Então, quando alguém falar de janela 1040, você já vai saber. E nessa janela 1040, são os países que não aceitam a palavra do Senhor. Que o evangelho é discriminado. Que as pessoas cristãs é tratado como criminoso. Então, aproveita essa liberdade que você tem, irmão. Agradeça a Deus. Todos os dias eu agradeço. Senhor, muito obrigado por essa liberdade. Porque, irmão, deve ser muito terrível você ter que adorar a Deus escondido sem ninguém ver. Hã? Você deve ser terrível. Porque muitos países, os cristãos não têm a liberdade que a gente está fazendo aqui, ó. Igreja aberta, vamos falar alto, vamos glorificar. Não. Não é que cultua com medo, é que cultua a Deus, tipo assim, preparados, por exemplo, pode vir um ataque agora, pode vir alguém invadir e atacar. E outra, é melhor cultuar a Deus escondido do que não poder cultuar a Deus. Porque se eles abrirem uma igreja, vão fechar. Então é melhor esse cara escondido cultuando. Justamente. Vamos lá. Vamos só ler agora. Tópico 2. Principado.